Boa tarde, amigos dos canais Meta Vendas Brasil, a toda a nossa audiência, também na rádio Meta Vendas Brasil Interativa. É um prazer enorme estar falando com todos vocês. Estamos iniciando uma nova playlist, estamos transmitindo às 15 horas e 30 minutos do sábado. Sem dúvida, tem que ter coragem, mas nós estamos aqui para levar todas as informações sobre a nova ordem mundial e estamos estreando uma nova playlist que se chama Entendendo Anon. Esta playlist visa mostrar para a nossa audiência como que funciona os braços da ONU, das Nações Unidas, e esses braços são muitos e poderosos e realmente influentes hoje dentro do sistema de governança mundial imposta pelas Nações Unidas, ok? Então, esta nova playlist, senhores, será gravada sempre aos sábados e domingos. Pode ser 15 horas, 15h30, 16 horas, mas a gente sempre vai estar anunciando com antecedência. Hoje foi um pouco corrido, mas sempre vamos estar colocando com antecedência essa informação para que vocês possam estar seguindo nos canais Meta Vendas Brasil. Lembrando que nossas lives são às 21 horas, segunda, terça e quarta, e o Jornal NON, quinta e sexta, às 10 horas, às 17 horas e às 22 horas. Temos uma novidade, iremos estrear, sem ser nesta semana, na próxima semana, uma parceria muito legal lá no Japão. Nós fechamos uma parceria com um excelente canal no Japão e nós vamos estar fazendo uma live com o nosso parceiro no Japão a partir da semana, sem ser essa na próxima, na terça-feira. E nós vamos ter uma discussão sobre um assunto muito legal e vamos estar com esse companheiro lá no Japão, que agora vai fazer parte dos canais Meta Vendas Brasil, trazendo mais informações e ampliando o nosso conhecimento a respeito da nova ordem mundial, visto que ele vai trazer notícias da China, da Rússia, do próprio Japão, assim, em tempo real, né? Então vai ser muito interessante essa aquisição dos canais Meta Vendas Brasil. Bom, entendendo a NON, nós vamos começar com a comissão trilateral e vamos mostrar mais ou menos o desenho de como essa comissão funciona e será uma coisa bem básica e assim nós vamos fazer todo sábado e domingo, trazendo cada hora uma novidade. Então, vamos falar aqui sobre Bohemia Grove, vamos falar sobre School de Bones, vamos falar sobre os Bilderbergs, vamos falar sobre Irmandade Muçulmana, vamos falar sobre a Sociedade Fabiana, Aspen Institute, e a Royal Institute, e todos esses clubes de Roma, de Madrid e outros que formam esses braços que comandam junto com a ONU, através da administração da maçonaria, o mundo hoje, ok? Pois sejam bem-vindos Sara Medeiros, Paulo Roberto, Alexander Hockenbach de Curitiba, Branca Barreto, Nádia Maria Souza, Marisa B, Antônio Santos e Sidney Souza. Vamos lá, vamos começar? Então, são lives rápidas e bem legal para a gente estar tendo um entendimento melhor de como funciona a nova ordem mundial. Comissão trilateral, senhores, vamos fazer um flashback aqui rápido. Quem lembra quando nós falamos sobre o rastro do alumínio, lembra que nós citamos um pouco sobre esse assunto, mas não entramos muito em detalhes, visto que nós iríamos gravar depois. A ideia é o seguinte, o Institute of International Affairs, ou RIA, fundado pelos Rothschilds em 1919, e em 1921, senhores, esta figura ilustre, David Rockefeller, ele fundou, então, o Conselho de Relações Exteriores. E qual é o papel deste conselho super poderoso, muito poderoso, mais de 4.900 influentes no mundo todo participam deste conselho. Portanto, é um conselho, podemos dizer assim, mundial, e que é um dos braços mais poderosos que tem da ONU, tanto que eles têm uma influência direta e muito grande dentro das Nações Unidas. E eles trabalham como? Influenciando a opinião pública e influenciando políticos, corporações, controlando a mídia. Eles são praticamente uma simbiose, né? Eles são totalmente arraigados dentro do próprio sistema e eles são praticamente o sistema. Então,
O poder dos Conselhos de Relações Exteriores é extremamente grande. E dentro desse processo, senhores, o que eles precisam? Eles precisam dos testas de ferro, eles precisam de pessoas que assumam uma posição para que seja um anteparo para o Conselho, visto que eles realizam muitas atividades ilegais. E essas atividades ilegais precisam de um anteparo. Então, eles foram criando vários anteparos. A gente não colocou nessa lista ainda, porque a gente sempre vai estar trazendo agora, no Entendendo a NOM, muitos assuntos, então a gente depois, com o tempo, vai trazendo para vocês. Mas antes da comissão, já existiram outros anteparos para o Conselho de Relações Exteriores, mas a comissão trilateral, ela surge para ser este anteparo e um círculo sobreposto dentro do próprio CRE, que é o Conselho de Relações Exteriores. O que significa isso? Que muitos dos elementos da comissão trilateral estão dentro do próprio Conselho de Relações Exteriores. Entendem isso? Só que eles servem como uma maneira de proteção, e não é só a comissão trilateral, existem, claro, outros organismos que cercam o Conselho para que ele não seja atingido. Então, eles vão ali e servem de proteção para o Conselho de Relações Exteriores. Dentro desse processo, senhores, eles fazem a influência da política interna dos Estados Unidos, eles têm inúmeros elementos, essa comissão é formada por mais de 340 elementos, muitos deles dentro e arraigados dentro do próprio Estados Unidos, e muitos deles estão, digamos, na política e na externa, né, dentro da Rússia, da China, da Coreia e outros países que eles têm interesse de estar trabalhando e agindo, né? Então, dentro disso, eles abrem filiais, inclusive, eles trabalham num processo para ajudar no desenvolvimento do Conselho em outros países, abrindo filiais, como, por exemplo, na Rússia, na China, no Japão, e assim por diante, tá ok? Então, o poder do Conselho é gigantesco, tá ok? Pois bem, participo da comissão de 330, 340 formados por americanos, russos, europeus, japoneses, coreanos e convidados. Então, ali existem várias pessoas de outras nações que participam desse processo de criação deste conselho. E aí, senhores, o que eles normalmente buscam ter o controle? Eles procuram ter o controle sobre a medicina, sobre os bancos, sobre a energia, sobre o alimentos, sobre armamentos, sobre genética, sobre robótica, e todo ou mais de corporações no mundo que, de alguma forma, trabalham com ações que geram bilhões de dólares em transações mundiais e assim por diante. E o interessante disso, senhores, é o objetivo: lucrar em épocas de instabilidade e guerra. Então, entendam bem uma coisa, eles geram as guerras e eles buscam meios de lucrar com aquilo. Isso não é novidade. Se você pegar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai ter lá Rothschilds e Rockefellers, cada um investindo de um lado, um investindo nos Estados Unidos, o outro investindo nos nazistas, ok? De qualquer forma, eles lucravam com o processo. Tá? Tem, inclusive, a história do petróleo nessa história, na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a história, senhores, é muito ampla. E aqui tem as figuras. David Rockefeller, como fundador do Conselho de Relações Exteriores. Você tem esse nome maluco aqui embaixo, nem vou tentar falar, é uma sopinha de letras esse maluco aqui. E o Paul Volcker. Paul Volcker, senhores, que nós vamos trazer amanhã a segunda parte sobre a comissão trilateral, vocês vão ver a influência e os presidentes que esta pessoa ajudou a formar e a colocar na Casa Branca. É isso que é interessante de conhecer os braços da NOM, é isso que é interessante ter o entendimento correto de como funciona esses organismos dentro do sistema. Por quê? Porque as pessoas continuam acreditando que elas votam em alguém ou que elas elegem alguém, o que é uma grande mentira, uma falácia assim, enorme, porque as pessoas continuam achando que elas têm alguma influência dentro do sistema, senhores. Quando vocês começarem a juntar todos os vídeos do Entendendo a NOM, e quanto mais você for montando, e aí vou deixar a dica de novo, para quem não assistiu, assista Últimos Dias, As Dores de Aflição, parte 1B, 2A e 2B. Você precisa assistir esses vídeos para que você entenda o tamanho da estrutura das Nações Unidas, porque assim você vai somando as peças e vai compreendendo
como essa máquina funciona. E cada vez que você compreender mais sobre isso, menos você vai se apegar ao sistema, menos você vai acreditar no sistema em si, porque a Matrix, ela é uma grande máquina, só que a população em geral, senhores, para eles é apenas, vamos dizer, números. Não tem, tipo, mão de obra, não tem para eles o comando do mundo, a forma com essas figuras aqui que estão acima de tudo, olham para a humanidade, é como se a gente fosse... eu não gosto muito de usar essa palavra, sabe? Mas é como eles veem a gente, gado num cercado. Sabe assim? Ali cercadinho. E aí eles vão usando conforme eles têm interesse. É mais ou menos assim. Nós somos meios de gerar renda para eles, seja com vacinas, seja com mosquitos transgênicos, seja com alimentos todos eles contaminados, seja da forma que for, senhores. Para onde você olhar, eles estão ganhando dinheiro com a base do sofrimento das pessoas, da humanidade, porque eles não têm o menor interesse na humanidade. O que eles querem é saber o seguinte: como é que a gente lucra? Para vocês terem uma ideia, eu só vou dar uma noção. A guerra na Sérvia, que foi gerada por eles mesmos falam nos livros que aquilo lá foi gerado para gerar receita com a reconstrução daquela região. E não é diferente. No Iraque foi a mesma coisa. Ou é só você procurar ler o que aconteceu no Iraque, vocês vão ver a história dos gasodutos passando pelo Afeganistão, a questão do petróleo, não é? Que tiraram o Saddam de lá por conta de querer vender o petróleo em euro, mas isso aí a gente não vai repetir, já falamos em outras lives. Então, quer dizer, essas estruturas, senhores, elas funcionam com braços da ONU e de poder enorme sobre qualquer instituição. Então, agora vocês imaginam o seguinte: você tem 4.900 influentes dentro do Conselho de Relações Exteriores e você tem um anteparo de 340 pessoas. Quando eu falo esses números, senhores, dentro desses números são pessoas extremamente influentes dentro do sistema. Nós estamos falando aqui de presidente de corporações gigantescas, multinacionais, nós estamos falando aqui de políticos de alto poder, entendem, dentro do sistema. E aí quando você vê, por exemplo, esses presidentes atuando dentro dos seus países, você vê que eles são marionetes, eles viram fantoches, porque eles não têm como ir contra o sistema é maior do que eles. Então, é nesse sentido que a gente vai criar o Entendendo Anon. Nós vamos mostrar sociedades secretas, não é? A família, as 13 famílias, a Comissão dos 300, a Nobreza Negra, a Comissão Trilateral, a Conselho de Relações Exteriores, como a gente está fazendo. A gente vai mostrar também a Távola, nós vamos mostrar, e outras tantas, é tanta gente em meio disso que é tão complicado, inclusive até as instituições como Open Society e Ford Foundation, e todo esse pessoal que trabalha em conjunto para desestabilizar países, prejudicar a humanidade e ganhar dinheiro às custas de mortes e de doenças das pessoas e redução populacional, que é o que eles estão fazendo. Então, o Entendendo ou Não vai ser mais um bate-papo, tá? Para a gente poder compreender como esse mecanismo funciona. Como vocês podem ver, então, a Comissão Trilateral é extremamente poderosa, serve de anteparo para o Conselho de Relações Exteriores, ela tem influência tanto dentro dos Estados Unidos como externamente, ela possui dentro dessas comissões pessoas de influência e influenciam na Rússia, na China, no Japão, e esse ponto, senhores, é interessante ser dito. Mas a Rússia e a China não é comunista? Não seriam eles, então, inimigos dos Estados Unidos? Vocês percebem como isso não existe? O que existe é uma única coisa, um sistema de governança mundial onde eles trabalham entre eles sentam, jantam junto, almoçam junto, fazem seus bacanais juntos, fazem tudo juntos. E as pessoas acreditam realmente, de fato, que eles estão em guerra. Por quê? Porque eles controlam a mídia. Então, eles vendem as ideias dessa coisa de direita, de esquerda, de centro, de comunismo, de globalismo, de islã, de não sei do quê, quando, na realidade, são narrativas que eles desenvolvem para ficar ali também de anteparo para eles poderem mover suas peças. E assim ir criando as situações. Senhores, eles criam as situações. Quem tem controle sobre isso? Por exemplo, eu pergunto, o que está acontecendo no Brasil agora? Com a abertura de fronteiras, com a entrada de pessoas aqui no país, e com todo esse mecanismo que está se desenvolvendo, que nós vamos falar na terça-feira, na live de terça, às 21 horas, eu pergunto, quem consegue parar isso, senhores? Ninguém consegue parar isso.
Então, é para deixar claro que... E outra, não vamos pensar aqui que foi a nossa política brasileira que desenvolveu isso, porque não foi. Você vê claramente, quando você entende a ANON, como ela funciona, a nova ordem mundial, e você percebe o desenvolvimento disso, quando você vê os tratados sendo implantados no Brasil, quando você vê o que está acontecendo no Brasil, percebe nitidamente que não é esses políticos brasileiros incompetentes que estão desenvolvendo isso. Isso está sendo desenvolvido, senhores, por algo muito maior do que eles, por uma máquina muito mais robusta e muito mais experiente, muito mais, digamos, estratégica, com noção do tabuleiro mundial, do que políticos brasileiros, que a gente sabe muito bem como funciona aquela corja lá. Então, é isso que nós vamos fazer no Entendendo a ANON. Nós vamos ajudar as pessoas a compreenderem como nós compreendemos o mundo, ou seja, por que nós dissemos que o mundo é governado pela ONU? Por que nós falamos que é a maçonaria que administra o mundo? Por que nós, então, não falamos que é os Illuminati? Não, porque os Illuminati é um braço da maçonaria. E como é que funciona, então, o Clube de Roma? Em que parte que eles entram no desenvolvimento sustentável? Então, é isso tudo que nós vamos trazer para a nossa audiência, para que as pessoas compreendam o que a gente compreende sobre a ANON. E isso vai ser interessante, senhores, porque cada vez chega mais gente ao canal. Essa parceria que nós fechamos agora e que vai começar na outra terça-feira, sem ser essa na outra, com um braço nosso lá no Japão, vai ser muito legal. Ele entende muito de nova ordem mundial, vai trazer notícias quentíssimas, fresquinhas da região. E é uma pessoa realmente que tem a mesma visão que a nossa, não quer ficar rico, não quer ser estrela, só quer ajudar as pessoas a ter um entendimento de como o sistema funciona. A única dificuldade que os canais Metavendas Brasil têm é que, infelizmente, né, a gente está tendo certa dificuldade para ter a ajuda da nossa audiência. Né? Como eu falei ontem, são 4.100 pessoas e nós temos ajuda de 0,5% da nossa audiência. Se eu disser para vocês que apenas 10 pessoas... em torno de 10 pessoas ajudam o canal, chega a ser inacreditável, porque nós temos 4.112 pessoas no canal. É uma pena, a gente vai tentar sobreviver. Se a gente conseguir, nós vamos avançar com o nosso progresso, com o nosso processo. Como vocês veem, nós criamos uma rádio para passar informações. A gente trabalha aqui praticamente das 8 às 2 da manhã, e fazemos isso com um prazer para ajudar a nossa audiência a compreender. Nós não fazemos distinção de ninguém, a gente não elogia uma pessoa porque ela fez uma doação, a gente agradece a pessoa porque fez a doação, mas a gente nem por isso, olha, só vou responder a pergunta de quem doou. Isso não existe nos canais Metavendas, todos vocês são bem-vindos, a gente ama toda a nossa audiência, sempre vai ser assim. Só preciso que vocês compreendam uma coisa, o nosso canal precisa da ajuda da audiência para se manter. Se não nos ajudar, a gente não vai conseguir desenvolver esse trabalho, que eu acredito que é bem diferenciado em relação ao que a gente tem dos youtubers no Brasil, visto que as nossas fontes normalmente são fora do Brasil, a gente tem parceria com outros youtubers fora do Brasil, e agora nós começando a tentar trazê-los para dentro do canal, então já conseguimos um, que é do Japão, nós vamos tentar outro nos Estados Unidos, e a gente aos poucos vai começar a criar um time muito forte para falar sobre nova ordem mundial, visto que nós estamos nos últimos dias, avançamos por um período crítico da humanidade, e nós queremos que vocês compreendam como esse mecanismo funciona. Quanto mais vocês entenderem, mais fácil fica de ajudar o próximo. E é isso que nós temos o pensamento, senhores. Eu não quero ser estrela de um mundo que está ruindo. Eu não quero ser estrela do mundo satânico. Eu quero ser uma pessoa que vai ser lembrada por vocês por ter ajudado a ter compreensão melhor de como o mundo funciona. E acreditem, aprendo com vocês todos os dias. Nós estamos fazendo aqui uma troca. É exatamente isso que nós fazemos. Tá ok? Antônio Santos, cumprir a lei necessária e votar não necessariamente significa apoiar um candidato, presenciar um documento que se não tivesse cumprido minha obrigação, não teria documento. Então, Antônio, eu entendo tudo isso em relação aos processos, mas votar é algo que eu não faço, nunca fiz, não vou fazer, não apoio o sistema, não apoio nenhum candidato, não apoio política, porque acima de qualquer político está o sistema, e o sistema é muito maior que qualquer político, eles são apenas empregados do sistema, eles servem ao sistema, eles não são mais nada do que servos do sistema.
Eles não fazem nada sem ir lá e beijar a mão da ONU, eles não fazem nada sem ir lá e beijar a mão dessas organizações que estão à frente, acabando com os países, acabando com a vida das pessoas. Eu realmente digo, sempre direi, tenho pena das pessoas que acreditam no sistema, tenho pena das pessoas que acreditam em político. Eles não são mais do que massa de manobra, eles não querem saber de ninguém, eles simplesmente vão implantar aqui o que tiver que implantar para desenvolver aquilo que eles acreditam que é melhor para eles, que é uma nova ordem mundial com redução populacional, onde eles possam tomar conta de tudo. Nunca vi nenhum sistema político melhorar a vida de ninguém. Todo mundo cada vez pior, pior, pior. Aqui no Brasil é só o começo, vai piorar muito mais. Então, senhores, é assim que as coisas funcionam. Nós vamos continuar neste canal falando sobre aquilo que não é falado pela mídia aberta, porque é uma mídia mentirosa que trabalha para o sistema. Nós vamos continuar falando de todos os políticos do mundo, como falamos de Merkel, falamos de Macron, falamos de Trump. Vamos falar da política nacional quando nós tivermos elementos para falar, porque a gente nunca fala nada sem ter fatos e argumentos para poder defender isso. E nós vamos continuar falando de todas as obras que as Nações Unidas, através da maçonaria, está fazendo no mundo. Não vamos parar de falar. Não vamos parar de falar. Podem pensar o que quiser, as pessoas que são atreladas ao sistema político. Isso, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas aqui nos canais Metavendas, nós vamos fazer expor o sistema, como ele funciona. Vamos fazer isso na segunda-feira, falando de Trump de novo, porque nós vimos na segunda-feira, Trump não proibiu a entrada de muçulmanos no país daqueles que ele tem negócio. Trump proibiu 7 países que não têm condições nenhuma de bater de frente com os Estados Unidos, enquanto isso, os árabes sauditas, os Emirados Árabes, a Turquia, o Egito, um monte de grupo terrorista lá dentro do ISIS, do Al-Qaeda e tudo mais, sendo financiado por essas pessoas, continuam livremente entrando nos Estados Unidos. Por quê? Porque Trump tem negócio lá. Certo? Assim como o Trump está dando andamento na agenda de Obama. E nós provamos isso no vídeo. E tem mais informações que nós vamos passar segunda-feira. Na terça-feira vamos falar sobre o Brasil. Sim, vamos falar de militares que estão envolvidos com a maçonaria, vamos falar do porquê que foi abertas as fronteiras, vamos falar por que a droga vai aumentar no Brasil, e vamos ter convidados falando sobre o Rio de Janeiro, por que o Rio de Janeiro está sendo destruído. É isso que é os papéis do Metavendas Brasil, é isso que nós vamos fazer. Não vamos ficar convidando político para bater papo, para dar voto para eles, pessoas que trabalham contra a gente. Nós não vamos fazer isso para ninguém. Ao contrário, todos que a gente puder expor, a gente vai expor. É assim que trabalham os canais Metavendas Brasil. Porque essas figuras, como David Rockefeller, como os Rothschilds, como Paul Volcker, como todas essas pessoas que estão no sistema, senhores, trabalham para matar pessoas. É assim que eles trabalham, para reduzir a população, porque eles querem governar o mundo, eles querem implantar sua nova era, sua religião, eles querem implantar o seu sistema de governo. Eles não se importam com as pessoas. É assim que a gente pensa. Então, por isso, entendendo a não, é para isso que a gente vai fazer esse trabalho para ampliar a mente das pessoas. Tá ok, pessoal? Então, hoje, nós falamos sobre a Comissão Trilateral, um anteparo para o Conselho de Relações Exteriores, que tem influência sobre inúmeros países, tanto internamente como externamente, e tem dentro do seu conselho russos e chineses, não são comunistas, mas participam do processo. Por isso que as pessoas falam, mas você vê direita fazendo as coisas que os comunistas fazem? Não, é porque eles são a mesma coisa. Não é? Eles são as mesmas coisas, eles são a mesma coisa. É simples assim. E em relação aos objetivos dele, criar estabilidade para acabar com a nossa paz e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, hoje foi isso. Muito obrigado aqui ao Verdades e Fatos, Tatiane Manhãs, muito obrigado ao Costa Matemática, que está aqui com a gente nesta tarde, muito obrigado aqui ao Powerful God, desculpem o horário, mas sábado e domingo vai ser esse horário, não tem outro horário. Paula Santana, na Bahia, muito obrigado. Alfeudo Zebedeu, sempre com a gente. Raul Assunção, pessoa incrível, fantástica, de um coração ótimo. Kaique, seja bem-vindo. Henrique Ignácio, Carben City, muito obrigado por citar a gente lá no canal do Eu e Ela Curiosa, muito obrigado por citar o nosso canal, estamos sabendo. Andréia de Portugal, um abraço enorme ao pessoal de Portugal, Andréia, muito obrigado. E vamos lá, Adriana Honório, Sara Medeiros, como sempre com a gente, Suzana Marques, Tiago Labafero, Sidney Souza, Antônio Santos, Alexander Huckenbeck, de Curitiba, Marisa B.,
Nádia Maria, Branca Barreto. E é isso, senhores. Muito obrigado por tirar esse horário na tarde de sábado para ouvir a gente. E até amanhã, às 15 horas, com uma nova informação sobre o Entendendo Anon. Enorme abraço a todos vocês e até a próxima, senhores.